Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos os nossos trabalhos de acordo com o inciso 2º, artigo 44 e artigo 172 e seu parágrafo único do regimento interno da Câmara. Eu solicito do primeiro secretário, vereador Araci Monteiro Chaves, efetuar a chamada dos senhores vereadores. Palácio Legislativo, José Guerreiro Chaves. Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, Ceará. Quarta sessão extraordinária a realizar-se a partir das 13 horas e 30 minutos deste dia 11 de julho de 2003. Araci Monteiro Chaves, presente. Francisca das Chagas Maia Moreira. Francisca das Chagas. Francisco Hilário de Oliveira, ausente. Germano Antônio Noronha Neto. Presente. João Antônio Viana. Presente. José Garibaldo Guerreiro Freire. Presente. José Rosendo Freire. Presente. Juvenal Bezerra da Costa. Presente. Lindalva Batista Linhares. Presente. Maria Aldeia de Alencar Lima. Presente. Paulo Maciel de Oliveira. Presente. Raimundo Conrado de Lima. Presente. Raimundo Nonato Sobrinho. Sônia Maria Noronha Chaves. Presente. Não se lembrar para outra assinar. Agora pode entrar. Havendo número legal de acordo com os artigos 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a quarta sessão extraordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa a ser realizada no dia 11 do 7 da sessão legislativa. Perdão, senhores vereadores, é porque aqui houve aqui um negócio e houve uma misturada de folha. Havendo número legal de acordo com os artigos 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a quarta sessão extraordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 11ª legislatura, se realizar neste dia 11 de julho de 2003. De acordo com o artigo 169 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário, vereador Araci Monteiro Chaves, proceder à leitura do edital de publicidade da ordem do dia. Edital. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168, e observando o disposto no inciso 1º do artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, o primeiro secretário da mesa diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da sessão extraordinária do dia 11 de julho de 2003, que constará da seguinte matéria: observados os critérios definitivos do mencionado artigo 168. Segunda discussão e votação, projeto de lei número 585/2003, que institui no município de Tabuleiro do Norte a contribuição para custeio da iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Palácio Legislativo, vereador Zé Guerreiro Chaves, em 8 de julho de 2003. Visto, José Rosendo Freire, presidente, e Araci Monteiro Chaves, secretário. Senhoras e senhores vereadores, não tem a ata, a leitura de ata, mas na outra reunião, na próxima reunião extraordinária, se fará a leitura das duas sessões. Senhoras e senhores vereadores, colocarei em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 585/03, que institui no município de Tabuleiro do Norte a contribuição para custeio de iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Em votação. Araci Monteiro Chaves. Sim. Celino Nogueira ausente. Francisca das Chagas Maia Moreira. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Hilário ausentou, saiu, não pôde entrar na primeira, agora ele já podia fazer parte.
Ausente. Germano Antônio Noronha Neto. Não, senhor presidente. João Antônio Viana. Sim. José Garibaldo Guerreiro Freire. Sim, senhor presidente, sim. Juvenal Bezerra da Costa. Sim, senhor presidente. Lindalva Batista Linhares. Não. Maria Aldeide de Alencar Lima. Sim. Paulo Maciel de Oliveira. Sim. Raimundo Conrado de Lima. Não. Raimundo Nonato Sobrinho. Sim. Sônia Maria Noronha Chaves. Não. Aprovado com 8 votos sim, o projeto em segunda discussão e 4 não. Portanto, aprovado definitivamente. Senhoras e senhores vereadores, antes de encerrar a sessão, os senhores vereadores receberam na juíza, todo mundo recebeu isso aqui, né? Isso eu também recebi hoje, ela marca uma reunião, aí chama todos os senhores vereadores para o dia 17 agora de julho, às 9 horas aqui na Câmara, né? E é importante que estejamos todos aqui, né? Porque trata-se do recadastramento eleitoral, né? Viu? Não vamos, ou melhor, não vamos se esquecer, eu não me esqueço não, porque sei que vou estar aqui, eu tenho que estar, né? Não posso esquecer, porque é o chamado da meretriz, mas nós não podemos deixar de estar aqui de maneira nenhuma, né? É importantíssimo. Então, se eu vou encerrar Senhor presidente. a reunião, e questão de depois de eu ordem. encerrar, os senhores vereadores, não se ausente, que o vereador Germano tem um comunicado a fazer à população, e me parece muito importante, né? É uma coisa séria, né? De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, encerraremos os nossos trabalhos. Vamos ouvir o vereador Germano ter a dizer, fazer uma... Eu agradeço inicialmente a permanência dos novos colegas, mas dizer aqui, comunicar, talvez alguns vereadores já saibam, mas talvez outros nem saibam. Há algum tempo, algumas famílias de Tabuleiros vêm sendo molestadas, né, vinham sendo molestadas, eu não sei se por 1, 2 ou 3 indivíduos, durante a noite, às vezes esse indivíduo chega à janela das casas, ficam observando pelas frestas de porta, pela fresta de janela, as filhas das pessoas, tentando, às vezes, subindo no muro e tentando ver através de combongós as pessoas tomando banho à noite. E há algum tempo eu vim até ouvindo, inclusive com a minha família mesmo, aconteceu tanto na minha casa, o vereador daí aqui está dando depoimento que na casa dela também ocorreu isso, na casa da minha irmã, e isso, inclusive nós cometendo um erro crasso, que deveria, mesmo sem ocorrer nada, mesmo sem a gente constatar quem era para estar sendo registrado a queixa policial em todo... Quando foi terça-feira agora, dessa semana, aconteceu praticamente quase... 104,9, Rádio Comunitária Nativa FM. Tá sem som aí. Tá bom. Tá sem som meu microfone aí do... Agora, oi. Pronto. Alô? 104,9 na transmissão da reunião da Câmara Municipal. Sim, então, como eu ia dizendo, na terça-feira dessa semana, aconteceu quase uma tragédia na minha família em relação a esse indivíduo. Na terça-feira da madrugada, entre terça e quarta-feira, em torno de 3 horas da manhã, aproveitando da ausência do meu irmão, que reside na Avenida Capitão Zé Rodrigues, ele viajou a trabalho para Jaguaribe, trabalha no INSS, 2 indivíduos começaram a jogar pedras na sacada da casa dele por volta de meia-noite. E
A esposa dele, infelizmente, estava sozinha nessa hora, inclusive sem telefone, porque ele havia levado o telefone celular. E esses indivíduos passaram, a partir de meia-noite, a jogar pedras, e ela, desesperada, até porque achando que eles iam subir na sacada e até forçar a porta, ela arriscou-se a sair, a descer uma escada, porque ela é de primeiro andar, ela arriscou-se a descer para chamar a vizinha, que é a Tereza, que mora lá embaixo. E, na hora que ela estava batendo o portão, chamando a vizinha, apareceu um segundo. Ela estava visualizando um que estava jogando pedra numa calçada distante, mas quando ela desceu, parecia um plano armado. O indivíduo atacou já com o calção abaixado, né? E se masturbando, e agarrou-a. Mas no momento em que ele agarrou, Tereza pegou o telefone e começou a simular que estava já conversando com a polícia. E aí foi nesse momento que ele travou uma luta corporal com ela. Ela feriu ele, rasgando ele aqui nas laterais, e deu uma mordida no ombro muito forte. E nesse momento ele teve medo do telefonema e aí soltou, derrubou ela no chão e correu. E no outro dia a gente começou a sondar ali por pessoas que já tinham, de certa forma, uma certa suspeita de quem era a pessoa. E aí eles nos deram um nome, né, e onde seria a residência, e ela prestou queixa na delegacia, e o delegado foi à casa dessa pessoa, que seria supostamente o indivíduo, né? E lá chegando, a casa é aqui em frente a Tabuleiro Aço, vizinha ao bar do senhor Dejaci, é a casa do senhor Jaime, e a pessoa que estava sendo acusada é um rapaz chamado Berguinho, um indivíduo, um elemento chamado Berguinho. E aí, lá chegando, o delegado passou a interrogar, perguntou à mãe se ela era mãe de uma pessoa chamada Berguinho. Ela disse que era, mas que ele não se encontrava no momento. E ele perguntou: e esse aí que está aí, quem é? Ele disse: não, esse aqui é um outro filho meu. E o delegado pediu para ele se levantar e dar uma volta, e o delegado percebeu que ele estava com ferimentos nas laterais, dando a entender que era recente e que havia uma mancha no ombro. Mas, diante do que a mãe estava dizendo que não era, o Berguinho não era aquele, o delegado perguntou: o que foi isso no seu corpo? Ele disse: não, foi uma briga que eu tive com a minha mulher, que inclusive está aqui. E assim o delegado voltou, veio atrás da minha cunhada para colocar num carro e levar até a casa lá, e através do vidro fumê do carro, ela observar se era ele, né? Mas aí não encontrou, porque ela tinha passado a noite dormindo, ela se deslocou para a casa de familiares e o delegado não encontrou. Mas nós mantivemos contato com o delegado e dissemos: rapaz, como é que foi o caso? Ele contou, e aí nós não temos dúvida que é ele, porque se está com todas essas características e se encontra nessa situação. E aí nós ficamos insistindo com a polícia para que desse mais buscas, e soubemos que quando foi à tarde, né, dessa mesma tarde que o delegado conversou, o indivíduo saiu de casa. E aí vizinhos começaram a nos informar que ele tinha saído e se deslocado em direção à Várzea, aí a casa antiga do senhor Alfredo, que é onde mora a sua avó, né? E aí eu e meu cunhado, Sebastião, nós fizemos uma busca próximo por lá, mas não encontramos. Não podíamos invadir uma casa, né, sem autorização. E quando foi à noite, tivemos conhecimento, fomos ali para as redondezas de Tabuleiro Aço e vimos que toda a família dele se deslocava em direção à Várzea, dando a entender que estariam dando uma certa assistência a ele lá. Mas, como disse, não poderiam invadir a casa à noite. Quando foi no dia seguinte, nós ficamos tentando, insistindo com a polícia para que ela fizesse uma busca na casa lá, na antiga casa do senhor Alfredo, porque nós tínhamos praticamente certeza que ele estava refugiado lá. E com muita insistência a polícia foi, né? Nós acompanhamos, e ao chegar lá, a polícia passou a perguntar à avó se ele estava lá, ela dizendo que não, e de repente ele tentou uma fuga pelo quintal. Nesse momento, ainda bem que não havia só um policial na busca, e aí ele novamente correu para dentro de casa e não houve jeito, foi capturado. Então eu gostaria aqui de fazer esse alerta, porque eu sei que muita gente em casa foi vítima já de ação como essa. A vereadora daí aqui está já fazendo depoimento que já sentiu isso na casa dela, e são muitos. Tive conhecimento de que a filha de Belim também, de Belim das Motos, também disse que já foi vítima, inclusive foi tentado serrar um cadeado da casa dele, e nós achamos que, se for só esse, até que tudo bem, mas se houver outros casos, é interessante que a população se alerte. Esse rapaz está preso hoje, e nós queremos da justiça, primeira coisa, que ela trate o
solicitamos aqui à Delegacia de Polícia Civil que ela trate o caso com seriedade, não trate uma coisa de simplesmente um atentado ao pudor. O que houve na realidade foi uma tentativa de estupro com uma luta corporal. A minha cunhada está com 40 dias de resguardo, certo? 40 dias que teve neném, e que solicitaria o delegado, que o novo delegado chegou, o senhor Wellington, nós já tivemos contato com ele, não sei se é o permanente, mas solicitar aqui, deixar claro que o processo, que o inquérito seja feito dentro do que realmente aconteceu. E o caso, houve uma tentativa de estupro, não foi só, como disse, um atentado ao pudor. E segundo, que fique caracterizado o flagrante, porque nós já tivemos contato com a assessoria jurídica, que nos diz o seguinte: o que caracteriza o flagrante não é simplesmente ser capturado dentro das 24 horas. O que caracteriza é a perseguição, que inclusive a perseguição não é obrigada a ser só pela polícia, não. Se populares, se familiares da vítima não param a perseguição, continuam fazendo a perseguição durante todo o tempo, está caracterizado também o flagrante. Portanto, a gente solicita aqui da delegacia que ela transcorra com o inquérito, que caracteriza da forma como é. Primeiro, tentativa de estupro, porque só não houve estupro porque, felizmente, a vizinha, telefonando para a polícia, conseguiu fazer com que ele corresse. Do contrário, a tragédia teria ocorrido. Então, solicitar à delegacia 2 pontos. A questão que caracteriza como tentativa de estupro, porque se não sair o inquérito caracterizando dessa forma, nós vamos tentar caracterizar junto ao Ministério Público. E segundo, que caracteriza também o flagrante, porque ficou patente, a família ficou a toda hora contactando a polícia e dizendo que nós mesmos estávamos na busca, estávamos na captura. Portanto, o flagrante está caracterizado. E no mais dizer à população que foi vítima, tem sido vítima nos últimos meses, em relação a isso, que busquem também ir à delegacia e tentar ver se reconhece a pessoa, porque é uma forma de pressionar também a polícia para que não dê a pouca atenção ao caso e que esse indivíduo esteja na próxima semana já nas ruas fazendo a mesma coisa. Então, senhor presidente, gostaria de agradecer o espaço, mesmo sabendo que a eleição, a reunião de hoje tinha uma pauta específica, mas eu acredito que é importante também para um alerta para a população. Senhor presidente, eu gostaria só de me mandar aqui com o novo vereador Germano, que qualquer atitude desse gênero, desse tipo, é repudiável pela população. E não se pode, de maneira nenhuma, acontecer um caso desse e deixar por menos. E outra coisa, existem estatísticas, vereador, que a maioria das mulheres que são estrupadas ou são atentadas a ser estrupadas, elas não revelam com vergonha. E quantos entabretos talvez não tem por causa desses indivíduos? Quero me mandar com a Vossa Excelência e com toda a sua família. Fique no alerta o pessoal, né? As senhoras tenham cuidado, andar só por aí, porque quando tem desse, quem sabe, não tem muitos por aí, né? Ocultos, né? Isso é um perigo. É verdade, precisa cuidado. Vão com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, senhoras e senhores ouvintes da